Quem mora no Brasil não tem um dia sequer de paz, né? É notícia atrás de notícia, às vezes uma notícia pior que a outra, o cenário muda de um segundo para o outro e realmente às vezes fica muito complicado, muito difícil de acompanhar. Mas gente, convenhamos, vamos falar sério aqui, que é muito importante, né, que a gente acompanhe as notícias, o que está acontecendo no nosso Brasil, inclusive no nosso mundo. Chegar na mesa de um bar e saber conversar sobre o que está rolando, sobre o que está acontecendo fora da nossa bolha, viver e saber que a nossa vida, de certa forma, ela é toda hora impactada por certos acontecimentos, ou então, mais importante que isso até, é saber o que está acontecendo para investir da melhor forma possível, de acordo com o cenário. Então, gente, sim, é muito importante sim se manter atualizado por dentro do que está rolando no Brasil e no mundo, e eu trouxe dicas e eu vou mostrar como eu faço para deixar isso ainda mais fácil, porque eu reconheço, eu sei que com uma rotina muito corrida nem sempre é. Gente, antes de irmos ao que interessa, eu quero muito fazer uma pergunta assim, de curiosa, fofoqueira pra vocês. Como vocês consomem notícias hoje em dia? Ou vocês não consomem simplesmente? Como vocês ficam por dentro do que tá rolando, do que tá acontecendo no mundo? É através do feed das redes sociais, algum aplicativo, sites de notícias? Me contem aqui nos comentários. Eu vou começar compartilhando com vocês, gente, um pouco da minha rotina, como eu faço para estar acompanhando o que tá rolando no mundo, para servir de exemplo para essa conversa aqui que a gente tá tendo. Hoje, o meu trabalho tá muito ligado ao acompanhamento de notícias para passar até para vocês, né, seguidores aqui do Pé de Meia também. Então acaba que eu preciso ficar muito de olho o dia inteiro no que tá acontecendo. E sinceramente, gente, eu gosto também, tá? Eu aprendi a gostar de verdade, porque eu acho que isso me deixa uma pessoa, sei lá, mais antenada, inteligente de certa forma e que sabe conversar, sabe? Eu acho chique saber conversar. Mas, gente, eu sei que se a gente for olhar pra tudo, todos os portais, todos os sites, enfim, a gente acaba ficando louca. E aí, já tem um tempo, quem acompanha aqui o Pé de Meia já sabe disso, que eu uso o aplicativo Guru para estar conseguindo acompanhar a minha carteira, os rendimentos da minha carteira. E sinceramente, gente, eu baixei o aplicativo deles por isso, mas no final das contas eu abro esse aplicativo todo santo dia por causa da aba de notícias, que é assim, ideal para mim. Eu vou depois fazer um tour pelo aplicativo aqui nesse vídeo para vocês entenderem melhor o que eu tô falando. Mas acaba que eu abro muito o Guru para estar acompanhando as notícias e estar entendendo o que tá acontecendo, rolando no mundo afora, porque primeiro, eles têm uma aba só com uma lista de ativos que eu quero acompanhar, que eu quero ficar vigiando de perto. E outra aba, eu consigo explorar, ter noção do que tá rolando com outros ativos, os que estão ali em destaque no dia. E aí nessa aba também tem uma seleção de notícias de outros portais, tipo casas de análise, Infomoney. E aí é isso que facilita muito a minha vida, porque eu tenho tudo no mesmo lugar. Olha só agora. Bom, gente, vou botar aqui meu celular para gravar para eu conseguir compartilhar para vocês um pouquinho do que eu tô falando, né? Do que o Guru tem, que ajuda muito a gente. É o seguinte. Tô aqui na tela principal, quando a gente abre o aplicativo, a gente se depara com isso. E eu adoro que aqui em cima tem uma espécie de stories que vão passando aqui as melhores notícias, as maiores notícias do momento pra gente. E aqui embaixo, ó, tá essa lista que eu comentei com vocês. E aí essa lista fui eu que montei, eu que escolhi os ativos que aparecem aqui. Então eu botei o Ibov, botei o dólar, Itaúsa, Renner, TOTVS, Porto Seguro, enfim, empresas que eu tenho na minha carteira. E aqui embaixo eu vou mostrar pra vocês que a gente pode escolher a empresa que a gente quiser. Então, sei lá, vou botar aqui Redditor. Não sei se Redditor eu já tenho. Ó, já tenho, então tá com um coraçãozinho. Mas vou botar aqui Sul América, ó. Aqui, bota um coraçãozinho, fecho e ela já tá aqui embaixo. Então é bom que eu consigo, como eu falei pra vocês, acompanhar o mercado, acompanhar os meus ativos de perto. Isso aqui, essa variação aqui que eles mostram é em tempo real. Então isso é muito bom, é muito prático. Eu não preciso ficar buscando saber como tá a empresa. É só entrar aqui que eu já tenho tudo na mão. E aí, como eu falei pra vocês, ó, passando aqui pro lado, tem a aba Explorar. E aí, aqui eu consigo ver as maiores movimentações do dia. Então, maior queda, maior alta. Aqui, clicando, eu consigo ter uma noção maior do ativo. Inclusive, consigo ter indicadores no
notícias relacionadas ao ativo, o que as pessoas estão vendo, né, além desse ativo, além de B3, né? Pelo visto aqui, ó, o pessoal tá olhando muito para VEG, Magazine Luiza. Aqui tem um histórico da empresa. Enfim, é bem completo. Então, além de eu saber o que está acontecendo com a empresa, eu consigo saber mais sobre a empresa, né? Aqui passando pro lado, ó, consigo ver outras movimentações grandes que estão rolando. Aqui embaixo tem uma aba de Descubra. Então, se eu quiser ficar mais de olho, né, em empresas de agricultura, aqui ele me lista as empresas que são desse setor. E aqui embaixo, como eu falei para vocês, ó, eu tenho toda uma gama de notícias para acompanhar o mercado em tempo real. Então aqui eu tenho algumas casas de análise, o que casas de análise estão falando nesse momento sobre notícias e até um conteúdo específico. Então aqui tem Nord, Suno, Levante, que eu amo de paixão. E aqui embaixo tem notícias em si. Então, ó, tem Infomoney aqui, a Suno Notícias. Clicando aqui eu consigo ler todas as notícias, ter acesso a mais notícias do que aquelas da tela principal. Então acaba, gente, que é impossível ficar desatualizado abrindo o aplicativo do Guru, porque eu consigo ter acesso ao mercado em tempo real. Aqui do lado, só para não deixar vocês sem um tour completo, tem uma abazinha de carteira que eu não vou abrir porque eu vou mostrar para vocês em outro vídeo. Em outro vídeo eu volto fazendo o restante desse tutorial aqui, desse tour pelo aplicativo do Guru. Mas só para vocês terem noção que é bem completo. Além de eu conseguir me atualizar com o movimento do mercado no dia, eu consigo também me atualizar a respeito da minha carteira, ver como a minha carteira tá saindo no dia. E uma coisa também que eu amo do Guru são as notificações, gente. Elas são mega descontraídas. Às vezes eu tô desligada fazendo outra coisa, eu tô por fora, né, do que tá acontecendo. Eles mandam uma notificação com o que tá rolando, aí eu abro o aplicativo para entender melhor. Então acaba que hoje a minha rotina, graças a Deus, ficou muito mais facilitada porque eu consigo acompanhar tudo que tá rolando de forma bem prática através do aplicativo do Guru. É só entrar lá que eu vou saber em que pé anda o mercado, como é que tá o Ibovespa, como é que estão os ativos da minha carteira, saber também as principais notícias que estão impactando a bolsa naquele momento. E não só relacionado à bolsa, tá, gente? Tem notícia sobre tudo que tá acontecendo. Os portais informam e o Guru compila tudo e bota lá. Eu acho isso muito legal porque às vezes a gente tá, sei lá, no Instagram, rolando o feed, vê uma notícia, vê só uma manchete, né? E a gente quer entender mais sobre aquilo. Então eu sei que eu vou entrar no Guru e aquela notícia vai estar lá, sabe? E além disso, eu que trabalho com bolsa, né? Trabalho acompanhando o mercado, é muito bom porque eu sei o que está acontecendo com a bolsa em paralelo àquela notícia. Então eu leio a notícia e logo depois já vejo o impacto daquilo na bolsa, no Ibovespa e até em outros índices. Então acho que a dica zero desse vídeo, porque é uma dica que vem antes das outras dicas, é baixar o Guru, ele é totalmente gratuito. Vocês conseguem por lá acompanhar o mercado, não só o mercado, mas o mundo inteiro, o que está acontecendo, isso facilita demais. Agora vamos às outras 3 dicas que eu separei para dar para vocês, para facilitar a vida de vocês ainda mais, para vocês conseguirem acompanhar o que está rolando no mundo e se tornarem pessoas mais antenadas. Primeira dica: leu uma notícia e não entendeu o que estão querendo te dizer ali com ela, se esforce, pelo menos um pouquinho. Nesse começo em que você tá ainda muito cru, né, vai ter muita palavra, sigla, até frase que não vai fazer sentido pra você, mas uma pesquisinha ali, dando uma pesquisada, isso resolve. E gente, isso só rola no começo, tá? Porque você com o tempo vai ficando mais familiarizado com as coisas e aí flui. Eu acho que esse é o motivo que as pessoas muitas vezes não acompanham as notícias, sabe? Porque realmente muitas delas vêm com um vocabulário, né, que não é muito usual, muito do nosso dia a dia, o que afasta a gente um pouco. Mas, gente, façam esse esforcinho de buscar entender o que estão querendo te dizer e que com o tempo isso muda, você vai ficando mais natural, vai ficando mais natural para você ler aquela notícia e entender o que ela tá querendo te dizer. Então, se você estiver lendo uma notícia e vira uma palavra estranha para você, procura o significado dela no Google, uma sigla, a mesma coisa, e assim vai. É muito importante que você insista nessa dica, porque de fato as notícias às vezes vêm rebuscadas com uma linguagem que você não está familiarizado e é só você se familiarizando com essa linguagem, com essas palavras, que você vai de fato estar conseguindo ler a notícia e absorver o que estão querendo te dizer. E eu juro que com a prática, com a leitura, com essa rotina se tornando frequente, isso vai facilitar muito sua vida, vai ficar muito mais fácil você ler notícia, porque você já vai entender tudo de cara sem ter que ficar pesquisando. Eu juro que é só o comecinho. Segunda dica: busquem diferentes fontes de uma notícia para você conseguir ver mais de um lado de uma mesma moeda. Isso, gente, é muito importante, é importantíssimo, inclusive para você começar a formar a sua própria opinião e não virar um macaco de imitação de outra pessoa, de outras ideias, pegar uma ideia ali limitada e se prender a ela. Essa dica eu acho que é a mais importante do vídeo, gente. Eu acho sinceramente muito feio a gente emitir certas opiniões sem estar entendendo o que tá por trás, o que tá
estar do outro lado, ver outros pontos daquela mesma história para você criar a sua e depois replicar. Porque senão você começa a passar adiante histórias, acontecimentos que às vezes nem são verdade. Então busque entender o todo da situação, formar a sua opinião e depois replicar ela. Terceira dica, converse sobre, porque, gente, complementando a dica anterior, conversar sobre o que está acontecendo com amigos, familiares, isso vai te permitir entender como ele pensa e aí você vai ter mais um ponto de vista. Às vezes um ponto de vista que você nem estava se ligando que existe. E, gente, isso tudo é know-how, conhecimento, informação, tudo que faz a gente, de certa forma, crescer intelectualmente, pessoalmente, nos tornar pessoas mais sabidas, sabe? Que sabem conversar. Vocês veem, né, que eu bato muito nessa tecla de saber conversar, porque, gente, sinceramente, pra mim, aquelas pessoas que mais são interessantes são elas que sabem conversar, sentar numa mesa e conseguir trocar uma ideia, sabe? Não fica sendo aquela pessoa que, sabe, parece estar no mundo da lua. E outra, essa noção do que tá acontecendo, que a gente adquire lendo notícias, conversando, enfim, é fundamental para você investir bem, investir em ativos que tenham coerência com o momento em que a gente está vivendo. Por exemplo, quando saiu a notícia de que a taxa Selic caiu, vocês sabem como isso impacta a sua vida, o seu dinheiro, os seus investimentos? Pois bem, essa notícia muda um pouquinho o jogo, o cenário e faz a gente ter que reavaliar a nossa carteira de investimentos. Então, tá ligado no que anda acontecendo também vai, de quebra, te tornar um investidor com melhores resultados. Então, gente, fiquem com as minhas dicas. Baixem o aplicativo do Guru, vai ficar muito fácil para vocês terem acesso às notícias. Depois, comecem a se esforçar para lê-las. No começo é assim mesmo. E busquem diferentes pontos de vista, que aí não tem como vocês não se tornarem pessoas que estão sempre atualizadas, antenadas e por dentro do que tá rolando. Você acrescentaria dicas a esse vídeo? Se sim, me conta aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Eu amo conversar com vocês por lá. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo para eu entender se esse vídeo foi legal pra você, se ele te ajudou ou não, né? Pra saber se eu volto ou não com esse tema por aqui. O YouTube também precisa entender se esse vídeo é legal pra ele recomendar pra outras pessoas. Agora eu vou ficando por aqui, mas aqui na tela vão aparecer outros vídeos e playlists aqui do Pé de Meia pra você continuar maratonando. Um beijo bem rico e até a próxima. Tchau!